Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. Hoje eu quero falar sobre as mudanças que ocorrem na vida de uma mulher durante a gestação. É um período de grandes mudanças, mudanças radicais em vários aspectos da vida, e hoje eu quero falar sobre isso, assim, sobre essas mudanças e como que isso pode afetar na vida emocional dessa mulher. A primeira mudança que eu quero falar é a mudança mais perceptível que tem, né? Que é a mudança física, né? O corpo muda, as curvas mudam, a barriga cresce. Então isso é uma mudança bem radical, né? Assim, no corpo da mulher. E isso pode afetar muito a vida da mulher, da gestante, principalmente de acordo com o que essa mulher enxerga o corpo, como essa mulher vê um corpo de grávida, sabe? Tem mulheres que vêm grávidas e acham a coisa mais linda aquela barriga enorme, né? As curvas da grávida e os seios crescem. Então tem mulher que acha o máximo e acha lindo a figura de grávida. Outras mulheres não gostam, outras mulheres não acham tão bonito, só conseguem ver a questão que aumentou o peso, não veem essa beleza toda que algumas enxergam. Então, dependendo da forma que a mulher enxerga, a visão que a mulher tem de corpo, de grávida e do próprio corpo, a relação que ela tem com seu próprio corpo, vai influenciar a forma que ela vai lidar com essa mudança física. Então, é importante ficar atento a isso. Algumas mulheres podem desencadear sentimentos ruins, de tristeza, de rejeição com aquele corpo, de não estar satisfeita com o corpo que ela tem de grávida, e isso pode até causar depressão. Então é muito importante ficar atento a isso. Nem todo mundo acha a barriga de grávida bonita, acha o corpo de grávida bonito, né? Muitas vezes o físico pode ser algo que pode influenciar a vida da mulher assim de uma forma drástica. Então é importante ficar atento nessa questão também, né? A forma que você... Outra grande mudança que ocorre é a mudança social. Muitas coisas mudam na vida dessa gestante. A gestante muitas vezes ela é mais paparicada, recebe mais mimo, mais atenção, né? Tem um zelo maior com a mulher grávida. Tem a questão das filas também, né? Nos lugares, de ter prioridade, de poder passar na frente. Então muda várias coisas na vida dessa mulher, né? Nesse aspecto social, assim. Por outro lado, tem uma mudança muitas vezes negativa também. Nem toda gestante vai receber esses mimos, esse paparico, esse excesso de zelo, né? Principalmente se for uma gestação que não é muito aceitável pela sociedade. No caso de uma gestante adolescente, de uma mulher que engravidou fora do casamento, né? Não era casada, então a sociedade ainda tem essa visão diferente para essa mulher. Então, muitas vezes essa mulher não vai receber tanto mimo e paparico quanto uma outra, né, gestante recebe. Então, tem todas essas mudanças que ocorrem. Na questão do trabalho também, muitas empresas ainda veem a grávida como um peso na empresa, sabe? Com uma dificuldade em adequar o serviço da grávida e enxergar que ela não é tão capaz quanto ela era antes, enxergar que a gravidez vai atrapalhar o trabalho dela. Então tem toda essa mudança assim, de desvalorização muitas vezes, né? A empresa acaba desvalorizando o trabalho dessa mulher por ela estar grávida, achando que ela não vai dar conta de exercer as atividades. Então ainda tem essa mudança assim, no trabalho que mexe muito, né, com a vida da mulher. Outra mudança que ocorre, que pode ocorrer muitas vezes, né, na vida da gestante, é a relação da família. Muitas vezes essa grávida perde um pouco a privacidade, sabe? Quando é casada, por exemplo, a família invade, a família do marido muitas vezes invade esse espaço dessa mulher grávida. Eles perdem um pouco a privacidade. Entra a questão dos palpites, né? Todo mundo sabe um pouquinho mais do que o outro sobre como a grávida tem que se portar, o que a grávida tem que comer ou não, no pós-parto também, né? Como cuidar da criança. Então entra muitas essas questões de palpites e muitas vezes a mulher perde a privacidade dela mesmo, né? Já ouvi casos assim de pessoas que a mãe tá amamentando e aí chega entrando no quarto de qualquer jeito, né? Como se a mulher não fosse nada, assim, como a única coisa importante ali é o bebê, né? Como se aquele corpo da mulher não precisasse mais ser preservado, enfim, né? Não tem esse olhar voltado para a mulher mesmo. A mulher passa a ser uma barriga, né? E isso é um impacto muito grande para a mulher também. A mulher, muitas vezes, a gestante deixa de ser sujeito,
para ser barriga. E isso é algo que as pessoas devem ficar atentas, principalmente os familiares, né? Ficar atento se está preservando a identidade dessa mulher, né? Se está respeitando, se está entendendo, se está dando a ela privacidade. Isso é muito importante para a mulher nessa fase, né? Se sentir mulher também. Ela não deixa de ser mulher por estar grávida, né? Ela continua sendo mulher e precisa ser respeitada. Também pode acontecer mudanças na rotina, por exemplo. Certas coisas que a mulher dava conta de fazer, com a barriga crescendo, ela não vai dar conta mais. Certas atividades. Talvez é uma mulher que gosta muito de viajar, dependendo da viagem, se for muito longe, muitas vezes não é recomendável que essa grávida viaje. Então tem essas alterações também, né, da rotina da grávida, e que muitas vezes pode ser um desafio para a mulher conseguir lidar com essas mudanças. Além dessas mudanças, né, da viagem, tudo, muitas vezes, outra mudança também que pode ser muito difícil para muitas mulheres é a questão de vício. A questão do cigarro, do álcool. Se é uma gestante, uma mulher, né, que antes fumava e bebia e agora com a gestação não pode mais fazer isso, isso pode causar grande sofrimento na vida da mulher também. Pode ser um desafio muito grande para ela conseguir lidar com esse vício durante a gestação, né? Preservar essa criança saudável e ao mesmo tempo ela conseguir se manter bem, né? Porque a gente sabe que quem tem um vício é complicado a pessoa se libertar desse vício, e ao mesmo tempo ela tem uma responsabilidade ali de estar gerando uma vida. E muitas vezes a mulher, né? As mulheres na maioria das vezes sabem, né, que se ela ficar fumando, ingerir álcool, isso vai afetar a vida do bebê. Então entra no impasse aí nessa questão de como lidar com esse vício, nessa dificuldade que a mulher tem muitas vezes por ser um vício, e ao mesmo tempo essa culpa que ela pode sentir, né, de ter um bebê ali, que ela tem que cuidar desse bebê, ela tem que se alimentar bem, ela tem que se libertar desses vícios, né, que nem sempre é fácil. Então isso também pode ser um grande desafio para a mulher, né? Outras mudanças que ocorrem, às vezes mais simples, mas que podem afetar a vida da mulher também, roupa, né? Talvez uma determinada roupa que não cabe mais, ou uma roupa que a mulher acha que não combina com o corpo de grávida, que não vai ficar tão legal, às vezes uma roupa que ela gosta, né? Às vezes uma calça jeans que ela gosta demais, que ela se sente bem vestindo assim, não vai servir mais, não vai dar para ela usar. Então isso mexe com a autoestima da mulher, né? É comum isso acontecer. E uma outra mudança que pode acontecer, e eu acho que essa mudança pode acontecer muito relacionada a mulheres grávidas solteiras, por exemplo, né? Que é a questão de se relacionar, a questão do desejo sexual. Muitas mulheres têm esse desejo até aflorado, né, durante a gestação. E na maioria das vezes não é capaz, né? Não é possível que ela tenha esse desejo, que ela realize esse desejo, né? No sentido de uma mulher solteira grávida. Os homens, né, na sociedade em geral que a gente vive, dificilmente um homem vai ter coragem de se relacionar com uma mulher que está grávida, né? Não sendo o marido dela, né? Não sendo o pai da criança. Então é um desafio também para a mulher. Às vezes ficar 9 meses sem se relacionar com ninguém, sem ter, né, uma relação amorosa mesmo. Então isso pode afetar a mulher também, né? A mulher se sentir sozinha naquele momento da gestação. E no caso das casadas, né, quem tem um companheiro e tal, também pode influenciar, né? Talvez o parceiro não queira ter relação sexual durante a gestação, tenha medo do que pode acontecer. Muitas vezes a grávida também tem esse medo, então ela acaba se reprimindo. Então são circunstâncias e situações que também vão afetar esse emocional dessa mulher, né? Então são situações que exigem uma certa atenção, né? Um olhar mais cuidadoso para isso. Então, diante de todas essas mudanças que eu falei, é lógico que existem milhares de mudanças, né? Mais mudanças do que essas apenas, eu falei apenas de algumas, né? A importância de saber dessas mudanças é entender que vai acontecer com a maioria das grávidas, que é comum isso acontecer, que é normal que isso aconteça, mas ter um olhar atento também sobre isso, a respeito dessas mudanças, assim, do quanto isso pode ser difícil para a gestante, do quanto isso pode ser difícil para você enquanto mulher. Talvez você está vivendo essa fase agora, nessas mudanças todas acontecendo, e muitas vezes é necessário buscar uma ajuda para conseguir elaborar isso tudo que está acontecendo, para enxergar isso de uma forma
mais compreensiva, né? De tentar entender melhor o que está acontecendo. Então, sentiu necessidade, percebeu que essa mudança está muito difícil, que está difícil conseguir lidar com isso tudo que está acontecendo, é importante buscar ajuda. Tem muitos profissionais aptos e capazes para ajudar a mulher nessa fase a lidar com todas essas mudanças. Um pré-natal bem feito, por exemplo, ele pode minimizar o impacto dessas mudanças, né? Tanto com o obstetra quanto com o psicólogo. Existe o pré-natal psicológico também. Mais para frente eu vou falar um pouquinho melhor sobre isso, vou gravar um vídeo explicando sobre o que é esse pré-natal psicológico, né? Mas é importante estar atento e perceber que essas mudanças muitas vezes são inevitáveis, mas que esses impactos podem ser minimizados. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou fazer um outro vídeo falando sobre algumas dicas, né, para lidar com todas essas mudanças, né? Mas o mais importante que eu queria deixar com esse vídeo é uma reflexão sobre todas essas mudanças que ocorrem e de tantas outras que ocorrem na vida da mulher, que nem sempre uma gestação é um mar de rosas, tudo lindo e mágico. Muitas vezes tem muitas dificuldades e muitas questões que ocorrem, né, durante a gestação, que muitas vezes são difíceis de lidar. Então, esse vídeo hoje é para isso, para que a gente possa pensar a respeito disso, sobre todas essas mudanças, ser mais compreensível com mulheres gestantes, as gestantes serem mais compreensíveis consigo mesmos, se aceitarem mais, perceber que alguns sentimentos vão acontecer, vão surgir sentimentos negativos e tudo bem isso acontecer, isso é normal de acontecer, é comum de acontecer, mas mais do que isso, assim, ficar atento e perceber se esses sentimentos, se essa dificuldade tá passando do ponto, né? Se a pessoa não tá conseguindo lidar com isso sozinha, se tá tendo muita dificuldade para passar por todas essas mudanças, ficar atento e buscar ajuda. É isso, espero que vocês tenham gostado e no próximo vídeo eu vou falar então sobre algumas dicas práticas assim para lidar com essas questões, né, com todas essas mudanças que ocorrem.